Tem uma coisa que a gente faz todo dia, quase o tempo todo, sem nem pensar a respeito: caminhar. É um ato tão comum, mas que esconde um universo de complexidade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sabe, tem uma ideia do mestre Zen Thich Nhat Hanh, que diz que, na maior parte do tempo, a gente vive como se estivesse sonâmbulo. O nosso corpo está aqui, se movendo, mas a nossa mente está em qualquer outro lugar. E se de repente um simples passo em falso pudesse acordar a gente desse transe? Foi exatamente o que aconteceu com o escritor Jeff Nicholson. Ele levou um tombo espetacular, daqueles de cinema, e nesse momento ele se deu conta: opa, o chão não é tão estável quanto parece, e o ato de caminhar é muito, mas muito mais complexo do que a gente imagina. Para a gente entender essa complexidade toda, vamos olhar para 3 áreas. Primeiro, o que acontece dentro da gente quando damos um passo. Depois, vamos explorar o mundo lá fora, por onde a gente anda. E por fim, o impacto que o ato de caminhar teve na nossa história. Então vamos lá. Começando por essa anatomia do passo, por esse mundo interior. Como é que um gesto tão simples como andar pode moldar a nossa mente e até a forma como a gente enxerga a realidade? Pensa numa criança caminhando. Para ela, tudo é uma aventura sensorial. A textura da calçada, um cheiro diferente, um inseto. Já o adulto, não. O adulto geralmente está focado no destino, no piloto automático. A pesquisadora Alexandra Horowitz diz que, conforme a gente cresce, aprende a filtrar essa imensidão de detalhes do mundo para ser mais eficiente. A gente troca a descoberta pela praticidade. Mas olha que interessante, existe um jeito de furar esse filtro de adulto. Especialistas fazem isso desenvolvendo o que se chama de imagem de busca. É como se fosse um modelo mental que treina o cérebro para perceber padrões que, para a maioria das pessoas, são simplesmente invisíveis. E o que isso quer dizer na prática? Bom, imagine 3 pessoas caminhando no mesmo lugar. Um entomologista, um especialista em insetos, vai olhar para uma folha e ver um ecossistema inteiro. Um geólogo vai olhar para a pedra de um prédio e ler milhões de anos de história. Já uma pessoa cega com seu cão-guia navega por um mapa tátil, uma dança de pressão e ritmo. O caminho é o mesmo, mas os mundos são completamente diferentes. E essa percepção interna do caminhar pode ter 2 lados bem opostos. Para um filósofo como Nietzsche, caminhar por horas era uma fábrica de ideias, um ato de criação. Já para o poeta Rimbaud, era o contrário. Caminhar até a exaustão era um jeito de escapar, de silenciar a mente. Ou seja, o mesmo ato serve tanto para construir pensamentos quanto para apagá-los. E essa ideia de usar a caminhada para se conectar com algo mais profundo não é novidade, né? Em várias culturas, o caminhar é uma forma de meditação em movimento. Seja a caminhada consciente, o Kinhin, super lento do Zen budismo, ou até as caminhadas xamânicas, o objetivo é parecido: aquietar a mente e chegar de verdade ao momento presente. Bom, já olhamos para o que acontece aqui dentro. Agora vamos expandir o foco. Vamos olhar para o palco onde essa caminhada acontece. O mundo lá fora, seja na cidade ou na natureza. Na cidade moderna, principalmente na Paris do século XIX, surgiu uma figura muito peculiar: o flâner. Era aquele cara que vagava pelas ruas sem rumo, só observando, absorvendo a vida urbana como um botânico do asfalto. Foi com ele que caminhar pela cidade se tornou quase uma forma de arte. E esse personagem evoluiu. O Flaner era mais um observador passivo. Depois, nos anos 20, os surrealistas levaram a caminhada sem rumo a outro nível, para explorar o inconsciente da cidade. E nos anos 50, os situacionistas transformaram o caminhar em crítica política com a deriva. A ideia era descobrir as paisagens emocionais escondidas e, com isso, subverter a lógica da cidade. E o ambiente muda tudo. À noite, por exemplo. Em 1285, andar na rua depois de escurecer era praticamente crime. Aí, no início do século XIX, chega a iluminação a gás em Londres e cria a vida noturna. E foi nessa época que gente como Charles Dickens usou a caminhada noturna para enxergar o lado da cidade que ficava escondido durante o dia. Em total contraste com a cidade, vem a natureza. Para os poetas românticos como Wordsworth, caminhar nas montanhas não era sobre observar os outros, era sobre se encontrar. As montanhas não eram só um cenário bonito, eram uma experiência, um espaço para a libertação espiritual. A gente já olhou para dentro, já olhou para o ambiente, agora falta dar um passo para trás e ver o quadro geral. Como o caminhar moldou a história da humanidade? Pois é, tudo começa com a nossa evolução. O grande pulo do gato para a nossa espécie foi quando ficamos de pé. Ao nos tornarmos bípedes, liberamos as mãos. E com as mãos livres, foi possível criar ferramentas, arte, cultura, basicamente tudo o que nos define como humanos começou aí.
E quando o passo deixa de ser individual e se torna coletivo, aí ele ganha uma força tremenda. Ao longo da história, essa força se mostrou de duas formas principais: nas peregrinações, em busca de transformação espiritual, e nas marchas de protesto, que usam o caminhar para exigir mudança social. E que força, hein? Pense na Marcha do Sal na Índia, que desafiou o Império Britânico, nas marchas pelos direitos civis nos Estados Unidos, ou, de forma comovente, nas Mães da Praça de Maio na Argentina, que transformaram o luto em um símbolo de resistência ao caminhar em silêncio. Às vezes, o simples ato de colocar um pé na frente do outro, em conjunto, é a declaração política mais forte que existe. Só que é fundamental lembrar que essa liberdade de caminhar nunca foi igual para todo mundo. Historicamente e até hoje, o simples ato de andar em um espaço público é uma experiência muito diferente, dependendo do gênero, da raça ou da classe social de quem caminha. E no século XX, essa liberdade de caminhar começou a ser ameaçada por outra coisa: o carro. A cultura do automóvel redesenhou as nossas cidades. Os subúrbios foram projetados para veículos, não para pedestres, e caminhar se tornou algo menos prático e, em alguns lugares, até impossível. E isso nos leva a uma ironia moderna bem curiosa: a esteira. Você sabia que ela foi inventada em 1818 como um aparelho para punir prisioneiros? Era um castigo, uma caminhada forçada que não levava a lugar nenhum. E hoje é vendida como símbolo de saúde e status. Uma inversão e tanto. Olha só a jornada que fizemos, de um único neurônio disparando no cérebro até uma revolução política. Tudo isso contido no ato de dar um simples passo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Nesse mundo nosso, tão obcecado por velocidade e por ter sempre um propósito para tudo, o que será que a gente pode redescobrir em uma caminhada à toa, sem destino? Que novas histórias o nosso próximo passo poderia contar se a gente só prestasse um pouco mais de atenção?